Livro de Jeremias, capítulo 3, versículos 12 em diante, é uma segunda mensagem nessa série de preparo, nesse momento de sucessão pastoral. Eu acredito que serão umas 4 mensagens nesse tom, de modo que o coração da igreja seja nutrido pela palavra de Deus nessa transição. Jeremias capítulo 3, versículos 12 em diante diz: Vai, pois, e apregoa estas palavras para o lado do norte e dize: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei 1 de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim, com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhas rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais, desde a nossa mocidade as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha, cubramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai-vos para vós outros campo novo, e não semeeis entre os espinhos.
Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Oremos. Deus, eis-nos aqui todos como noiva do Senhor, tanto ovelhas quanto nós presbíteros, todos, ó Pai, somos ovelhas do Senhor, somos noiva do Senhor, precisando ser dia a dia preparados para aquele glorioso encontro, quando o casamento se consumará e realmente nada nos separará do Teu grande amor, ó Deus. Fala ao nosso coração, nos preparando para esse grande dia, para essa grande união. Fala ao nosso coração sobre como devemos estar preparados para essa união e assim, ó Deus, desfrutar de promessas maravilhosas que acabamos de ler, Senhor. Usa a minha vida para isso, Senhor, de tal modo que quando eu ouvir de novo essa mensagem, também ela fale profundamente ao meu coração e assim fale também com os irmãos, ó Deus. Nós pedimos essa bênção, pedimos a iluminação do nosso entendimento com o Teu Santo Espírito. No nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Se a tua esposa te traísse, você conseguiria fazer planos para continuar junto com ela? Se o teu marido te traísse flagrantemente, você conseguiria ainda ter sonhos para continuar caminhando junto com ele após essa traição? Eu sei que é difícil até pensar numa hipótese dessa. Nós não queremos pensar que nossas esposas, nossos maridos venham eventualmente a nos trair. Mas essa pergunta é para nos situar no texto e no contexto que já lemos no capítulo 2 de Jeremias, como Deus está tratando o seu povo como a sua noiva, como a sua esposa. Apesar de estarmos, como eu disse, numa série que prepara a igreja para a transição pastoral, apesar de, como alguém já disse, parecer que a transição pastoral é um divórcio litigioso, eu não quero que você aplique essa mensagem à relação do pastor Maurício com a igreja, mas sim do Senhor, o sumo pastor, o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas, com a igreja. Isso é preciso tomar cuidado para que o texto seja aplicado como ele realmente é. Esse texto é para ser aplicado no relacionamento da igreja do Senhor, que somos nós, com o noivo da igreja, o bom pastor, que é o Senhor Jesus. Alguns já devem ter me ouvido falar que eu tive um professor que foi comprar um livro e a vendedora não tinha troco para dar e ofereceu para ele, como parte do troco, uma caixinha de promessas. Hoje em dia não é muito comum, mas no passado era bem comum nas livrarias vender uma caixinha com algumas dezenas de versículos exclusivamente de promessas. E esse professor disse para a vendedora assim: minha irmã, você tem aí uma caixinha de exortações? Porque as promessas são a parte de Deus e Deus não se esquece das suas promessas. Eu preciso mesmo de uma caixinha de exortação, para me lembrando das exortações que a Bíblia traz, estar na posição de receber as promessas do Senhor. Esse trecho que nós lemos, queridos, ele tem entrelaçado exortação e promessas. Por isso o tema dessa mensagem é promessas aos convertidos. Promessas exclusivas aos convertidos. E a gente precisa primeiro olhar para o que o texto está falando sobre a conversão. O texto está falando, chamando a conversão e prometendo para aqueles que respondessem positivamente a esse chamado. O texto vai falar de 7 ou 8 imperativos. Imperativo, você bem sabe, é a forma verbal de comando.
Por isso até identificada como a forma que o imperador se comunicava, imperativos. E todos esses imperativos do texto estão exclusivamente tratando da conversão do povo de Deus, que tinha uma aliança com Deus e que tinha a promessa de que quando fosse fiel ao seu Deus, seria extremamente abençoado e teria uma vida extremamente feliz e próspera. Mas que nos dias do profeta Jeremias já tinha recorrentemente traído ao Senhor, sido infiel a essa aliança com o Senhor. Não apenas o profeta Jeremias, mas o profeta Oséias, anterior a ele, já usa essa linguagem, personifica na sua própria vida e no seu próprio relacionamento conjugal, como é gritante e flagrante o problema da traição conjugal, para mostrar que o povo, a noiva do Senhor, estava em uma situação de infidelidade com o seu esposo, com a sua noiva. E aqui Jeremias usa essa linguagem. Aqui Jeremias é chamado no capítulo 1, muito jovem, para profetizar, e ele diz: eu não passo de uma criança para tratar de um assunto assim tão sério. Assim, às vezes a gente pede para as crianças sair quando nós vamos tratar de um texto assim, mas Deus diz para Jeremias: Jeremias, a minha palavra está na tua boca, e eu estou te levantando para edificar e para derrubar mesmo. A espada é a espada de dois gumes, ela conforta o aflito e aflige o acomodado, ela tem esses dois lados. E Jeremias aqui é usado para trazer essa mensagem. No capítulo 2 é como se, e lemos na liturgia do culto, capítulo 2 é como se um marido que foi traído chama o seu amigo para abrir o coração e dizer: olha, veja como a minha esposa me traiu. Capítulo 2 é esse detalhe. Uma traição não apenas sensual, embora houvesse atos de sensualidade, por isso o termo prostituição é usado, mas uma traição religiosa, porque Israel começa a se envolver com práticas religiosas, culto a ídolos, que exigiam nesses cultos, inclusive relacionamento íntimo com os sacerdotes, as sacerdotisas que representavam aquelas falsas divindades, aqueles falsos ídolos, e um relacionamento literalmente de prostituição com aqueles sacerdotes, aquelas sacerdotisas, inclusive na expectativa de que essas falsas divindades, por meio desses representantes, abençoassem com fertilidade, com filhos, com filhas e com fertilidade na lavoura. Então esse era um contexto, por isso que Deus vai ter que usar inclusive essa linguagem direta, chamando de prostituição, de adultério, etc. Mas num contexto religioso, num contexto de quebra do primeiro, do segundo, do terceiro mandamento, para chegar lá no sétimo mandamento, que aqui é caracterizado como a questão do adultério. E por isso, por 8 vezes, Deus diz: volta, se convertam, mudem a rota. Os imperativos são nesse sentido. Versículo 12: volta, ó pérfida Israel, ó Israel traidora, volta. Versículo 13: reconheça a tua iniquidade. É só isso que eu estou te pedindo, Israel. Olha para o teu pecado e admita que pecou. Versículo 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Versículo 22 a 23, aliás, versículo 20 a 21 vai falar da intensidade desse pecado. Versículo 20 vai falar: deveras como uma mulher se aparta perfidamente, traiçoeiramente do seu marido, assim com perfídia te houvesse comigo, ó casa de Israel. Nos lugares altos se ouviu uma voz de pranto, súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor. Ou seja, em vez para ir para o Monte Sião, adorar a Deus, eles iam em outros montes e tinham essas relações, esses relacionamentos de caracterização religiosa, mas inclusive também de impureza conjugal e sensual. Versículo 22, de novo, ele vai falar: volta, ó filhos rebeldes, Deus chamando. Versículo 23 ele vai dizer:
essa vida que vocês estão vivendo é uma vida de ilusão, vocês estão se enganando, longe do Senhor. Versículo 24 a 25 fala que a consequência dessa falta de conversão, dessa falta de arrependimento, é vergonha. Então ali eles se cobrem com a sua vergonha, confessam o seu pecado no versículo 25, e ainda Deus olha para eles e fala: olha, eu estou vendo vocês confessando o pecado de vocês, mas eu não estou muito seguro ainda de que vocês se converteram de verdade. Então no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 4, Deus se refere a eles com uma condicional, dizendo: olha, se realmente vocês voltem para mim, se realmente vocês jurarem pelo meu nome, aí vai mudar de figura, aí a situação vai ficar diferente. E no versículo 3, ele manda que sejam plantados as sementes não entre os espinhos. Espinho, que é o contexto do pecado. Lembre que desde Adão, quando Adão pecou, Deus disse: olha, Adão, por causa do teu pecado a terra vai produzir cardos e abrolhos, vai produzir espinhos. Deus diz assim: plantem num campo novo, não entre os espinhos, não no ambiente de pecado, não onde estão as consequências do pecado. E é interessante essa linguagem, porque o próprio Senhor Jesus usou ela na parábola do semeador. Veja comigo, Mateus capítulo 13, quando Jesus ensina que a palavra de Deus é uma semente que é lançada em diferentes solos, e pelos solos serem diferentes, ela não frutifica em todos os tipos de solo. Veja só lá em Mateus capítulo 13, versículo 7, que Jesus também advertiu para a gente não plantar entre os espinhos. Mateus 13, 7. Diz lá: outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. No versículo 22 e 23, Jesus explica o que eram esses espinhos. Olha só, Mateus 13, 22 e 23 diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então esses que recebem a palavra são aqueles que vão conseguir cumprir o que está lá em Jeremias 4,4, quando ele dá uma última ordem dizendo: circuncidai os vossos corações. Ora, quem conhece minimamente os termos médicos sabe que circuncisão não é no coração, sabe que circuncisão é no órgão masculino, que é tirado um excesso de pele, que propicia inclusive uma melhor higiene. E por isso, desde Abraão, desde Gênesis 17, a circuncisão é tida como um sinal de quem tem aliança com Deus, um sinal de quem está limpo, quem está purificado pela palavra que é semente, que não deve cair nos espinhos que sufocam a palavra. E como Jesus bem disse, a fascinação do mundo, as riquezas, as 3 coisas que mais tentam a humanidade são fama, poder e riqueza. Se você está à beira de receber alguma dessas 3 coisas, tome cuidado, porque elas podem te afastar da palavra de Deus. A fama, o poder e a riqueza pode te afastar da palavra de Deus. São espinhos que podem sufocar a palavra de Deus. E Jeremias é chamado a dizer: convertam-se, se arrependam, mudem de rota, mudem de caminho, circuncidem os vossos corações.
um termo que já estava lá em Deuteronômio 10:16, 36, e que Paulo vai usar na carta aos Colossenses, capítulo 2, veja só. Capítulo 2, como é que eu faço para circuncidar meu coração? Vou lá no cardiologista e peço para ele marcar uma cirurgia para fazer a circuncisão no meu coração, é assim que funciona? Colossenses capítulo 2, versículo 11 em diante, Paulo vai explicar como é que cristãos são circuncidados, né? Colossenses 2,11 diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. A circuncisão do cristão, que é para homem e é para mulher, é a mudança de vida, é o novo nascimento. São as provas de que o dom do arrependimento te alcançou e você agora não vive mais como você vivia antes. São as evidências de que você não mais vai viver na imundícia. E a imundícia não é caracterizada exclusivamente por pecados na área sensual, na área conjugal, mas qualquer pecado é imundo ao Senhor. Usar o nome do Senhor em vão é imundícia. Roubar é nojento ao Senhor. Dar falso testemunho é nojento ao Senhor. Cobiçar o que é do outro é nojento ao Senhor. Então, quando Jeremias estava falando lá para o povo de Israel, circuncidem os vossos corações, ele estava falando do que nós falamos hoje: creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e aí sim você pode receber o batismo como evidência dessa conversão. Curiosamente, pela manhã, na aula de catecúmenos, nós tratávamos dessa questão de que quem é que pode receber o batismo? É só aquele que deu provas de arrependimento. Ainda ontem, num exame que eu passei, eu fui questionado: a igreja pode receber todo tipo de gente? Como visitante, como frequentador? Pode. Como membro, batizado, professando a sua fé, só aqueles que deram provas dos seus arrependimentos. É diferente. Então é disso que ele está falando, e é disso que eu preciso te perguntar nessa hora, porque senão não adianta você ouvir o resto da mensagem. Você já se converteu? O teu coração já foi purificado? O teu coração é novo? Ou ainda é um coração de pedra, que, como Jesus diz lá em Mateus 15, 18 a 19, do coração procedem todas as coisas: mentiras, roubos, maledicências, adultérios. É do coração. O que contamina é de fora para dentro, não é de dentro de fora. O que contamina é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E antes de você ouvir o resto dessa mensagem, você precisa ter isso bem claro diante de ti. Você já se converteu? Porque há 8 verbos aqui do Senhor te dizendo: volte para os caminhos do Senhor, não se desvie, mude a rota, seja alguém realmente convertido, alguém com o coração mudado, circuncidado, puro, limpo. Se você não se converteu, meu irmão querido, eu tenho que te dizer, as próximas promessas que você vai ouvir nesse sermão ainda não se aplicam à sua vida. Você ainda não vai experimentar isso, porque são promessas aos convertidos. Só quem Deus converteu vai experimentar essas promessas que o texto traz. Qual é a primeira promessa, meu irmão? Integração ao povo de Deus. Comunhão com o povo de Deus. União com o povo de Deus. Olha só, lá em Jeremias 3,14 diz: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo,
e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Não importa onde você está, se você for convertido por Deus, Deus vai te trazer de onde você estiver e vai te levar para um único lugar, que é o lugar da adoração, que é o Monte Sião. Não literalmente hoje, porque a gente sabe que no Monte Sião, o templo, que era o lugar onde centralizava o culto, onde reunia o povo de Deus, está em ruínas, só tem o Muro das Lamentações, mas há a promessa da Jerusalém celestial. E se você realmente for convertido, não importa onde você esteja, Deus vai te levar para esse lugar. Versículo 17 ele diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor. Os que Deus converteu, se você é um dos convertidos pelo Senhor, um dia você vai estar nesse lugar. Na Jerusalém, não a literal de agora, onde o governante não é o Senhor Jesus, mas uma Jerusalém onde há um trono, e esse trono é o centro, um trono de onde sai um rio de água viva, que nutre, que leva a vida. Glória a Deus, aleluia. Só quem estiver unido a esse povo, né? Versículo 18 diz lá, ó: naqueles dias andará a casa de Judá e a casa de Israel, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas. Queridos, isso aqui é mais difícil do que fazer corintiano e palmeirense sair do estádio junto e ir para casa junto de mão dada. É impensável, né? Tem um clássico aí, Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Fluminense, sei lá. E aí sai do clássico a torcida inteira dos dois times diferentes andando junto, indo junto para o mesmo lugar. Mas é mais fácil juntar corintiano com palmeirense do que naqueles dias juntar as 12 tribos de Israel. Nos dias de Jeremias já tinha havido um racha, reino do sul e reino do norte. As 10 tribos ao norte já não queriam ver os do sul nem pintados de ouro. É um racha tão grande que séculos e séculos depois, quando Jesus encontra uma mulher samaritana diante de um poço de água, ela estranha que Jesus judeu estivesse se dirigindo a uma samaritana. Então o que está dizendo aqui no versículo 18 é que Deus vai unir os seus convertidos, não importa a origem, das 12 tribos de Israel e até os gentios. É uma união que só quando há conversão é possível. Queridos, sejamos sinceros, se Deus não tivesse convertido a cada um de nós, a gente conseguiria andar juntos tanto tempo? E é uma amostra tão pequena, né? Nós aqui uns 60, 70 irmãos. Imagine a igreja do Senhor, que é incontável, de gente tão distinta, tão diferente, e vai viver junto uma eternidade, mas só consegue ficar junto se houver genuína conversão. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E quem disse isso foi Davi, um dos poucos reis que conseguiu governar o povo de Deus unido. Então daí você já vai pensando que o povo de Deus andar unido não é coisa simples, não é coisa fácil. Unanimidade dentro da igreja não é coisa fácil nem simples. Mas só acontece quando há conversão, quando há genuína conversão. E a segunda promessa é que esse povo que vai ser integrado ao povo de Deus, esse povo vai receber uma liderança eficaz. E é o versículo 15. Versículo 15 que me chamou a atenção e me motivou a pregar esse texto e todo o seu contexto. Versículo 15. Para esse povo convertido, para esse povo que Deus promete unir em Sião, em Jerusalém, só para esse povo Ele vai dar pastores segundo o coração de Deus, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse versículo é muito caro para mim, porque o meu pastor, lá em 1999, quando ele
assinou uma carta me encaminhando para o presbitério me examinar, me encaminhar para o seminário, para um dia eu terminar o seminário e receber imposição de mão do presbitério e ser pastor, ele citou esse versículo. Esse versículo é muito caro para mim. Mas o contexto desse versículo é esse que eu estou pregando para os irmãos. E que, se você verificou, quando a gente leu Jeremias 2,8, os pastores que eles tinham naquele momento não eram os melhores. Atos 2,8 diz: os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Nos dias de Jeremias, ele olhava para o lado e era difícil achar um pastor fiel à palavra de Deus, um rei fiel à palavra de Deus, alguém que fosse realmente segundo o coração de Deus. Jeremias foi levantado por Deus, como diz Jeremias capítulo 1, versículo 2, nos tempos do rei Josias. Rei Josias é aquele que, segundo o segundo livro dos reis, capítulo 22, começou a reinar com 8 anos de idade. Então era um momento que Deus queria envergonhar os reis, os sacerdotes, os levitas, mostrando: olha, os adultos, os idosos não estão conseguindo dirigir o meu povo, então eu vou levantar uma criancinha de 8 anos de idade para dirigir. E Josias foi o último rei que fez o que era reto perante o Senhor. Josias foi o 16º rei do reino do sul, Judá. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Quase 100 anos antes, em 722 a.C., os 20 reis do norte já tinham sido destruídos. O reino do norte, as 10 tribos ao norte já tinham sido destruídas. Só tinha um remanescente no sul. E Josias é levantado, faz uma grande reforma, mas mesmo Josias, lá no finalzinho, peca e não consegue terminar o seu reinado irrepreensível. E depois de Josias, vem Jeoacás, reinou 1 ano só, 609. Depois de Jeoacás, vem Jeoaquim, reinou 3 anos só, 509 a 598 a.C. Depois de Jeoaquim vem Joaquim, 598, 597, veja, períodos curtinhos, porque erravam tanto que já trocava logo de rei. E, por fim, Zedequias, que foi levado para a Babilônia. Isso tudo você vê lá no segundo livro dos reis, 22, 23, 24. Todos os reis que vieram depois de Josias fizeram o que era mal perante o Senhor. Ou seja, não eram reis segundo o coração de Deus. Mas Jeremias está recebendo a profecia: olha, se o meu povo se converter, se realmente tiver gente aí fiel, eu vou dar para eles pastores segundo o meu coração. Pastor segundo o coração de Deus é pastor que nem o rei Davi, que até peca, mas se arrepende, que se preocupa em seguir, ensinar e cumprir somente a palavra de Deus. De acordo com Atos capítulo 13, versículo 22, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Pastores segundo o coração de Deus são usados por Deus para unir e não para dividir. Então veja que está coerente com a primeira promessa. A primeira promessa é unir os convertidos. A segunda promessa é: vocês vão ter pastores segundo o meu coração que vos apacentem. E é claro, pastor só tem utilidade na vida de quem se converteu. Até os meus 15 anos de idade eu achava que pastor não servia para nada. Até os meus 15 anos de idade eu achava que pastor era charlatão, ladrão, etc. Como você já deve ter ouvido falar muito mal de pastor por aí. Quem não se converte não dá valor para pastor. Por isso que Deus só dá pastor para quem é convertido. E por isso que a pergunta foi feita: você já se converteu? Porque senão não adianta nada vir outro pastor, e outro pastor, e outro pastor. O problema vai continuar em você. Agora, se você já se converteu, você tem que descansar e saber que é Deus quem dá o pastor segundo o coração dele.
Não é segundo o teu coração, não é segundo o coração do pastor, não é segundo o coração da liderança da igreja, é segundo o coração de Deus. Nossos irmãos presbíteros estão preocupados com essa decisão, mas eles sabem que no final vai ser um pastor segundo o coração de Deus, não segundo o coração deles. Eles podem descansar, os irmãos podem descansar, Podia contar vários casos aqui das mais imprevisíveis situações de pastores que foram enviados para as igrejas e contra as expectativas Deus usou e foi uma bênção porque era segundo o coração de Deus. Então descanse. Eu sei que eu não sou um pastor segundo o teu coração. Se você pudesse escolher, você tinha escolhido um pastor melhor. Ou talvez eu não sou o pastor que você queria que trocasse. Segundo o teu coração, você queria que eu continuasse. Mas não é segundo o meu coração, não é segundo o teu coração, é segundo o coração de Deus. Então, para os convertidos, há a promessa de união do povo de Deus, há a promessa de uma liderança eficaz. Então, não se preocupe em ficar achando defeito na liderança, ou no pastor que vai vir aqui, que vai ser apresentado. Se preocupem se você é convertido, porque é para quem é convertido que Deus vai dar um pastor segundo o seu coração. É essa preocupação que cada um de nós deve ter. Nós somos um povo convertido, não vai faltar pastor segundo o coração de Deus. Agora, se somos um povo teimoso, rebelde, orgulhoso, soberbo, para que Deus vai dar um pastor segundo o coração dele? Você não vai saber usar. Você não vai saber, Então, segunda promessa, para convertidos, uma liderança eficaz. Terceira promessa, para os convertidos, a adoção divina. É lindo nesse texto, quando no versículo 19, nós vemos Deus expondo-se de uma forma humilde, como que consultando a si mesmo e dizendo: a mim eu me perguntava, como que eu vou pôr esses filhos rebeldes, esses filhos pecadores, numa terra desejável, numa terra formosa? Como é que eu posso cumprir as minhas promessas na vida desse povo tão rebelde? E aí ele diz: já sei, eles vão me chamar de pai, eles vão ser meus filhos, pai me chamarás e de mim não se desviarás. Quem acompanhou o estudo sobre a doutrina da adoção lembra como a gente ia às lágrimas em algumas quartas-feiras, lembrando como é rico saber que somos filhos de Deus, não gerados como Jesus Cristo é, o unigênito, mas adotados. Ou seja, o filho adotado é aquele que não precisava ser filho, o pai não tinha obrigação de torná-lo filho. O filho gerado parece que vem com uma carga maior de obrigação, porque saiu de dentro de mim, então é sangue do meu sangue, é carne da minha carne, então eu não tinha planejado, mas agora eu vou ter que criar. Agora o adotado é aquele que ele fala: olha, não era da família, não tem nada a ver comigo, mas eu vou trazer aqui para casa, vai participar da mesma mesa, vai comer junto com um filho genuíno. E é isso que ele está dizendo aqui. Quem é convertido pode chamar Deus de Pai. Por isso hoje nós já oramos como Jesus nos ensinou, chamando Ele de Pai. Lembra-se que quando Ele ressuscitou, Ele disse: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É um privilégio somente de quem já se converteu, somente de quem Deus já converteu, chamar Deus de Pai. E veja que é uma bênção celestial. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 16. Diz lá: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção,
baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você chama Deus de Pai e tem sentido o amor de Pai com que Ele cuida de você, é porque o Espírito Santo está em você, te dando essa certeza, essa firmeza. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, vai dizer que bendito é o Deus e Pai de Jesus Cristo, que fez o quê? Nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E que bênçãos são essas? Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E quem já estudou conosco sabe que beneplácito é a vontade de prazer, de satisfação, é a melhor vontade de Deus. Então a gente volta lá em Jeremias 3,19 e vê a Trindade se perguntando: como vou cumprir as promessas na vida desse povo pecador, na vida desse povo tão infiel? E Deus diz: eles vão me chamar de Pai. Vai haver um modo deles serem incluídos na família, unidos não apenas entre eles, mas unidos ao Pai. E quem é de família grande sabe que às vezes acontece um ciúminho na família, porque inevitavelmente o pai e a mãe acabam trazendo para mais perto o filho que mais dá trabalho. E às vezes aquele filho que faz tudo direitinho fica até com ciúmes. Porque a mãe só cuida dele que dá trabalho, a mãe só cuida dele que desobedece, o pai só cuida dele que faz coisa errada. Você já deve ter visto isso acontecer nas melhores famílias. E isso está acontecendo com você, está acontecendo comigo. Deus sabe que a gente dá trabalho. Por isso Ele trouxe para perto e fez que a gente fosse filhos. E lendo um texto do secretário de apoio pastoral da IPB, o reverendo Valdeci, ele relata lá algumas coisas que eu tomo para mim também. Que Deus traz para mais perto de si os filhos que dão mais trabalho. E os que dão mais trabalho ainda Ele traz para o pastorado, que é para ficar bem pertinho. Então Ele traz a gente para o ministério, porque sabe que se a gente afastar muito, é perigoso, não é? Então, os que Deus converteu são unidos ao povo, recebem uma liderança eficaz e participam da adoção divina. Por último, a quarta e última promessa nesse texto, somente para os convertidos: salvação da ira divina. Aqueles que Deus converte, por piores que tenham sido, além de serem unidos ao povo de Deus, além de receberem uma liderança eficaz, além de serem adotados e unidos a Deus, eles são livrados da ira divina. Volta lá em Jeremias 3,12. Por que Deus quer que o povo se converta? Jeremias 3,12. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair minha ira sobre ti. Deus não quer derramar a sua ira sobre pecadores tão rebeldes, tão teimosos. Por isso Ele chama irresistivelmente. Versículo 17 ele diz: naquele tempo eles não andarão mais segundo a dureza de seu coração maligno. Eles estarão convertidos. No versículo 18, eles vão participar da herança que eu tenho para eles. Versículo 22, ele diz: eu vou curar vocês. Eu vou curar, eu não vou deixar vocês assim tão doentes, tão cegos, tão inertes, improdutivos. Versículo 1 do capítulo 4, ele diz: se voltares, volta para mim, e remove
essas abominações, para você não andar mais sem rumo. E o versículo 4 do capítulo 4 diz: circuncidai-vos, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa das suas malícias. Talvez você ainda não entendeu direito a doutrina da adoção. Como é que você pode ser filho adotivo de Deus? Talvez você ainda não entendeu direito o dom que é ser pastoreado por uma liderança segundo o coração de Deus. Talvez você ainda não tenha entendido a importância de estar integrado no povo de Deus, ser membro de uma igreja, congregar sempre. Mas pelo menos você tem que sair daqui com a clara convicção de que se você não for um convertido do Senhor, o que te espera na eternidade é a ira desse Senhor, cujos seus pecados têm afrontado constantemente. Esse Deus de amor é um Deus de juízo, é um Deus de ira, uma ira justa. A ira em nós humanos, pecadores, é resposta à injustiça. Toda vez que nós vemos alguma injustiça, nós ficamos irados. Imagine o santo, santo, santo Deus, quando vê as nossas injustiças, o que ele sente? A mais perfeita ira. E se você não se converter, se você não mudar os seus caminhos, se você não pedir para Deus mudar o seu coração, você vai continuar em rota de encontro com essa ira inextinguível. Mas Ele não quer que você experimente essa ira, assim como Ele não quis que Israel experimentasse essa ira. Ele quer que você e eu sejamos convertidos, tenhamos uma mudança de rota, uma mudança de vida, uma mudança de coração. Então, de novo, eu tenho que te perguntar: você é alguém convertido ao Senhor? Você é alguém que já mudou de vida, e já abandonou outros governos, outros modos de ter a tua vida guiada, e já disse: Senhor, só o Senhor Jesus vai dirigir a minha vida, só a palavra de Deus vai ser minha regra de fé e prática? Você já passou por isso? Se você passou por isso, Deus vai te unir eternamente ao povo dele, você nunca vai ficar longe do povo dele. Deus vai sempre te dar uma liderança, pastores, governos, segundo o coração dele, não segundo o seu coração ou segundo o meu coração. Deus vai te fazer experimentar o que é ser da família, mesmo que como filho adotivo. 1000 vezes melhor ser filho adotivo de Deus do que estar onde estão os demônios e Satanás. Deus não quer derramar a sua ira sobre nós, mas para isso é necessário a tomada de posição, é necessário conversão, mudança de vida, mudança de valores. Se isso já aconteceu na sua vida, glória a Deus. Se isso não aconteceu, reflita e peça para Deus mudar a sua vida, mudar o seu coração, te dar o dom do arrependimento e da fé salvadora, porque sozinho você não vai conseguir. Ninguém se converte sozinho, só o Espírito Santo pode mudar uma vida para experimentar essas promessas.